Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre uma pesquisa que revelou o perfil e opiniões de uma das categorias profissionais mais numerosas do país, os advogados. São mais de 1.200.000 homens e mulheres. A pesquisa é do jornal Folha de São Paulo. Vamos ver os principais números. As áreas que concentram mais advogados são família e sucessões, trabalhista, previdenciária, do consumidor e criminal. A renda individual média mensal é de R$ 5.800. Quase a metade recebe até R$ 2.500. Os homens ganham bem mais do que as mulheres e muitos tiveram diminuição de renda durante a pandemia. Os advogados parecem satisfeitos com a profissão. Deram nota média de 7,5 em uma escala de 0 a 10. 66% são autônomos, sem vínculo com escritórios ou empresas. O Datafolha ouviu 303 advogados das 5 regiões do país. Os conselheiros do CNJ, que são advogados e representam a OAB, afirmam que a categoria ajuda a dar pluralidade e legitimidade ao Conselho. A OAB ingressa, com dois representantes. O Ministério Público também tem 2 representantes, um do Ministério Público Federal e um do Ministério Público Estadual, e a própria sociedade, através da indicação da Câmara dos Deputados e um do Senado Federal. Por isso que é muito importante, porque, como o próprio nome fala, a finalidade do Conselho Nacional de Justiça é um controle externo, você trazer diversos matizes, de pensamento, de atuação, da própria ideologia da profissão para o Poder Judiciário, pluralizar os pensamentos, trazer as experiências, no caso da advocacia, que lida diretamente com o cidadão. Penso que é muito importante para arejar, para trazer novas faces de discussão, de deliberação, e a gente consegue ver muito isso na prática. A participação do advogado ela acaba sendo fundamental porque o advogado é aquele profissional que é o elo de ligação entre a sociedade e o poder judiciário, né? Só se chega ao poder judiciário através de um advogado. Então, é o profissional que conhece bem o funcionamento do poder judiciário, como também é um profissional que conhece as angústias, as dificuldades que a sociedade tem e sente para buscar a garantia do seu direito no Poder Judiciário. E segundo os conselheiros advogados, a categoria deu ainda mais senso de realidade às decisões do CNJ. E foi a advocacia que trouxe ao CNJ várias situações que somente ela poderia trazer, por exemplo, de impossibilidade de realização de audiências porque um cliente não tem uma proximidade com os recursos tecnológicos, porque um advogado não tinha um aparato necessário, uma internet adequada para participar de uma audiência, entendeu? Situações, por exemplo, do direito das mulheres, que com os escritórios fechados em alguns estados que tiveram, ou municípios que tiveram medidas restritivas, não poderia utilizar o escritório, teria que levar as partes para dentro da sua residência. Então, tiveram mulheres que falaram: eu tenho receio de trazer testemunhas, eu moro sozinha com minhas filhas. Tudo isso é trazido pela advocacia. Os conselheiros advogados fazem ainda um balanço positivo da evolução do CNJ. O CNJ vem numa linha crescente, né? Eu diria até que nas últimas gestões acabou encontrando a sua verdadeira vocação, que é a de planejamento, né? De planejar o Poder Judiciário e também de fazer com que o Poder Judiciário seja cada vez mais transparente, a ponto de podermos afirmar que o Poder Judiciário é o poder mais transparente da República. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Sérgio Adorno, professor titular do Departamento de Sociologia da USP. Converso também com Flávio Ferreira, jornalista da Folha de São Paulo e advogado. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Flávio, quais são os principais números que vocês registraram? Olá, obrigado, Guilherme, pelo convite. Olha, uma das principais conclusões que nós obtivemos com a pesquisa foi a respeito do modo como os advogados se organizam no dia a dia do seu trabalho. Nós conseguimos ver pela pesquisa que
há um grande número de advogados autônomos e que trabalham em pequenos escritórios, né? Esse contingente de pessoas forma uma grande maioria. E foi muito interessante que depois, nas entrevistas, a partir dos números da pesquisa, nós encontramos muitas pessoas que nos explicaram como eles se organizam no dia a dia do trabalho. Então, por exemplo, um dos nossos entrevistados nos contou que ele tem uma parceria informal com outros colegas e que isso funciona muito bem. Então, por exemplo, eles não têm um escritório de advocacia formalizado, mas ele atua numa área, há uma outra colega que atua em outra e outros 3 que atuam também em áreas diferentes. Então, um indica clientes para o outro, um olha as petições, corrige, dá sugestões a respeito do trabalho do outro. Então, o principal dado aí que veio dessa pesquisa, na minha avaliação, é essa forma de atuação colaborativa entre os advogados, mas não formalizada, mas que funciona muito bem, tanto do ponto de vista de obtenção de clientes, como para a realização do próprio trabalho. Sérgio, hoje, como ele disse, a gente vê os advogados trabalhando como autônomos, muitas vezes fora de escritórios e de uma forma colaborativa. No passado era assim? Que diferença a gente pode estabelecer? Eu estudei a formação dos bacharéis e, vamos dizer, o destino deles após formados, né? E toda a formação era uma formação muito ampla, não só no campo do direito, mas também no campo das humanidades, da literatura. Muitos que fizeram escola se transformaram em literatos, se transformaram em poetas, né? Pessoas com uma formação, vamos dizer, dupla. Mas, na época, o que era mais importante é que o campo de atuação dos advogados era fundamentalmente o Estado. Agora, se eu comparo hoje, é claro que houve uma mudança substantiva. Há muitos advogados ainda nas profissões públicas, né, nos cargos públicos, mas hoje eles estão inseridos em várias outras atividades do mercado, não é? Então, significa que você teve, ao mesmo tempo, uma diversificação, não é? Uma maior proximidade com as atividades do mercado. Então, por exemplo, o desenvolvimento o direito ligado às questões civis, o direito ligado à propriedade, o direito ligado à questão de sucessões, né? Cobrança de dívidas, né? Ao lado dos outros, claro, direito penal, direito administrativo, direito público, né? Mas a sensação que você tem é que os cargos públicos hoje são preenchidos também por outras ocupações, médicos, engenheiros, né? Administradores públicos. Então, os advogados, na verdade, eles se diversificaram. E a diversificação não é apenas na inserção no mercado, mas é também no modo de organização do trabalho, como a pesquisa está mostrando. Você vai ter escritórios consolidados, você vai ter os grandes escritórios que muitas vezes monopolizam determinadas causas, determinadas questões, e você vai ter uma grande quantidade de trabalhadores, que a gente poderia dizer mais do que liberais autônomos, que têm essas formas associativas de trabalho e que permitem, de certo modo, garantir a execução de uma tarefa e, ao mesmo tempo, uma sobrevivência pessoal. Outro dado da pesquisa que, pelo menos para mim, chamou a atenção foi sobre a remuneração média dos advogados brasileiros. Entre os entrevistados, boa parte, eu não me recordo o percentual preciso, ganha por volta de R$5.000 em média. Isso, considerada a realidade econômica do Brasil, não seria menos do que um jovem estudante de Direito sonha ao entrar numa faculdade de Direito? Esse número reflete também um pouco esse mercado, que é um mercado bastante concorrido, bastante disputado, não é? E que, como nós vimos aí nas entrevistas publicadas, os advogados têm que usar a criatividade, têm que, vamos dizer assim, atuar em mais de uma área, principalmente no início da carreira, né? Para poder atender a um maior contingente de clientes. E realmente um trabalho muito árduo, muito difícil, e que você tem tanto, né, a questão aí
de uma realidade econômica complicada do país, como também uma grande concorrência para enfrentar. E a gente, né, não pode também esquecer que a gente está durante uma pandemia, e a pesquisa foi feita aí no meio, né, dessa pandemia, então eu acho que também é um momento para a gente ver aí como mais difícil para a advocacia. Certamente um dos fatores predominantes é vamos dizer, a evolução da economia brasileira, que foi, de certo modo, eu vou usar uma palavra muito forte, mas que talvez eu se explique, foi proletarizando uma série de categorias profissionais. Com os médicos, talvez tenha se dado um processo semelhante. Em outra escala, mas semelhante. Eu acho que nós deveríamos fazer uma análise comparativa, porque eu acho que isso talvez não seja específico da categoria dos advogados. O que pode ser específico é o modo como os advogados reagem a este processo e se organizam para garantir uma inserção no mercado, né? Que deve ser diferente dos médicos, que deve ser diferente dos professores e administradores e assim por diante, né? Agora, é um fenômeno que eu diria mais geral. Agora, tem a ver também com o fato de que nós temos uma grande oferta de formação profissional no campo do direito, isso continua ainda muito forte, né? E, portanto, as escolas, vamos dizer assim, elas vão competindo entre si para você formar cada vez mais pessoas mais especializadas e mais, vamos dizer, dotadas de mais recursos para poder enfrentar o mercado, não é isso? Então, isso também pesa, né? Isso também é uma coisa. Quando eu estudei, eram duas grandes escolas, né, que formavam a maioria dos políticos profissionais do século XIX. Né? E no início do século XX, até a primeira metade do século XX, eu acho que o cenário ainda era muito esse. Né? Depois, com a industrialização, a urbanização, com a imersão de várias outras categorias profissionais no mercado, esse cenário modificou. E, claro, há esse fenômeno que a gente chamaria de uma espécie de construção de uma pirâmide salarial no interior de cada categoria. Flávio, outra questão que chama a atenção é a participação feminina nesse mercado de trabalho. O que a pesquisa encontrou sobre isso? Ainda há uma preocupante diferença salarial entre advogadas e advogados, né? É um fenômeno que, infelizmente, a gente ainda vê, uma remuneração que é mais baixa para as mulheres. Então, acho que isso acaba também se refletindo na advocacia, não é? Mas, por outro lado, a gente vê quer dizer, uma participação aí no contingente profissional muito igualitário, vamos dizer assim, no número de advogados e advogadas em atuação. Eu acho que esse é um dado positivo e a gente espera que, ao longo do tempo, aí também ocorra uma maior paridade em termos de remuneração. Eu volto na questão comparativa, porque isso é um fenômeno estrutural da sociedade brasileira. Quer dizer, a desigualdade salarial, né, entre os gêneros é um fenômeno que é apontado em vários. Agora, o que precisaria ser feito é uma pesquisa comparativa para a gente saber se em determinadas categorias profissionais essa diferença é maior ou menor, né? E tentar entender por quê. Isso que eu acho que é uma questão. Agora, só provocado pelo Flávio, de fato, quando eu estudei, eu não me lembro de ter encontrado uma mulher que participasse das chamadas turmas, que eram os cursos eram feitos a partir de turmas. Né? Então, a turma de 1845, a de 46, assim por diante. Eu não me lembro de ter mulheres. Agora, eu lembro de um dado muito interessante a respeito disso, é que durante o período que eu estudei, que foi 1827 até 1883, a faculdade formou mais ou menos 2.200 advogados. Desses, 73 se tornaram pessoas públicas, reconhecidas, né? Que foram senadores, governadores, deputados, né? Chegaram até a presidência da República. Né? No entanto, a grande maioria ia para pequenos escritórios, delegacias de polícia, né? Ia para as repartições executivas que estavam se constituindo. Então, esse é um fenômeno, essa desigualdade interna na categoria não é um fenômeno novo, embora eu acho que agora ela deva ter
características muito diferentes do que foram no passado, inclusive na questão salarial e na questão do gênero. Flávio, quanto à área de atuação dos profissionais do direito, dos advogados hoje, eles se concentram, me parece, num nicho específico, é isso? A gente teve uma grande prevalência de menções às áreas de direito de família e direito do trabalho. E foi interessante verificar o seguinte, que às vezes, se a pessoa tem confiança num advogado que ela contratou para uma área, por exemplo, de, vamos dizer assim, de direito civil, depois, se ela precisa de alguma coisa na área de família, para fazer um divórcio, para fazer um testamento ou um inventário, ela recorre a esse advogado e o advogado acaba, apesar de não ser a especialidade dele, ele acaba fazendo o trabalho porque o cliente tem confiança nele. Então, e eu acho que isso ocorre também no direito do trabalho. Então, o que essa pesquisa mostra é que a gente não tem, nas relações entre advogados e clientes, apenas uma relação comercial, vamos dizer assim. Há uma ligação de confiança que muitas vezes faz com que os profissionais procurem sair da sua área principal, da sua área, vamos dizer assim, de especialidade, para atender aquele cliente. E aí, então, a gente tem essa prevalência dessas duas áreas, de direito de família e direito de trabalho. Sérgio, levando em conta várias coisas às quais a gente já se referiu, primeiro, o grande número de escolas de direito no país, segundo, o grande número de profissionais formados, 1.200.000, terceiro, a questão da proletarização da profissão, a qual você também se referiu, levando tudo isso em consideração, você diria que o advogado de hoje tem um nível diferente daquele de 40, 50, 60 anos atrás, um nível de formação, de preparo intelectual? Eu acho que você pode ter uma formação, talvez, técnica melhor, quer dizer, as pessoas possam conhecer melhor detalhes técnicos, mas talvez a grande questão é que o senso de justiça tenha sido perturbado nesse processo. É a velha questão entre direito e justiça, não é? Quer dizer, o direito você garante não só com os preceitos legais que são nos códigos, que estão nos processos, mas você garante também equilibrando, não é, o conflito entre as forças. Não é? Para isso, é preciso ter um bom senso de justiça. Esse é o grande dilema, não é, contemporâneo. Então, eu diria que talvez a gente tenha um pouco mais de desequilíbrio hoje. Mais formação técnica e menos formação no sentido de uma visão holística de justiça que possa, de alguma maneira, equilibrar as partes em conflito. Agora, eu queria aproveitar e comentar, porque eu acho que esse resultado da pesquisa, não é, em que ele coloca essa questão da relação de familiaridade do cliente com o seu advogado constituído, o seu defensor, é um dado muito interessante, porque mostra um retrato do Brasil que aponta, para um lado, para a modernidade, né? Então, cada vez mais o uso de tecnologias, cada vez mais especialização, mas, por outro lado, se assenta em relações pessoais, e não impessoais, como seria característico de sociedades modernas, né? Contemporâneas. Né? As sociedades contemporâneas são aquelas em que as relações profissionais prevalecem sobre as pessoais. Né? Então, aqui nós temos um traço do presente que se associa com o traço do passado. É um retrato um pouco do país que nós vivemos. Flávio, essa pesquisa é um excelente pontapé no assunto, mas me parece a Folha de São Paulo vai continuar a publicar, ou já publicou até mais uma reportagem a respeito. É isso? Nós já publicamos uma reportagem que também traz uma avaliação, uma opinião da advocacia a respeito das regras sobre publicidade e também, mais recentemente, um Datafolha com as opiniões sobre o uso da tecnologia, abordando aí as teleaudiências, os softwares de gestão, a inteligência artificial e a jurimetria. E nas próximas semanas também publicaremos outras reportagens, porque esse foi um levantamento bem amplo e em que nós buscamos realmente conhecer a fundo a advocacia nacional.
Eu agradeço por hoje a participação dos nossos dois convidados, o professor Sérgio Adorno, professor titular do Departamento de Sociologia da USP, e também a presença de Flávio Ferreira, jornalista da Folha de São Paulo e advogado. E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça de Rondônia lembra a Semana do Meio Ambiente com uma programação especial. Uma das iniciativas é uma oficina de gestão de resíduos sólidos com atenção especial para a compostagem. O tribunal também promove um seminário sobre sustentabilidade em parceria com outras instituições públicas. No Ceará, a Semana do Meio Ambiente tem participação ativa da Rede de Sustentabilidade Ecos. A rede debate a política de resíduos sólidos no estado, os impactos ambientais causados por esses resíduos e a implementação de soluções lixo zero. A Rede Ecos é formada pelo Tribunal de Justiça do Estado, pelo Tribunal Regional do Trabalho, além de outras instituições do Sistema de Justiça e da Universidade Federal do Ceará. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais que pede a intervenção judicial na Fundação Renova. A fundação foi criada para reparar os danos causados à população e ao meio ambiente com o rompimento da barragem do Fundão em 2015 na cidade de Mariana, Minas Gerais, e é resultado do acordo fechado pelos governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo com as empresas Samarco, Vale e BHP. A suspensão da ação será mantida até que o STJ julgue se o processo de intervenção deve seguir na Justiça Estadual ou Federal. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana falamos sobre as diferenças entre Ministério Público e Defensoria Pública nas redes do CNJ. Essas instituições são indispensáveis, conforme determina a Constituição Federal. São órgãos independentes, mas parceiros do sistema de justiça brasileiro. Ambos fazem parte das funções essenciais à justiça, mas possuem missões e características próprias e independentes dos tribunais. Para ver esse post, acesse as redes do Conselho Nacional de Justiça. Vai se casar? Saiba que é importantíssimo conhecer as burocracias que envolvem o vínculo do casal. Essas formalidades incluem, por exemplo, a escolha do regime de bens que será adotado pelos cônjuges e que regerá toda a vida patrimonial do casal. É muito importante saber os direitos e deveres conjugais, mas nem todo casal dá atenção a isso. Para esclarecer temas relacionados ao casamento, como regime de bens, poder familiar sobre os filhos e formas de dissolução do matrimônio, um grupo de trabalho criado pelo CNJ vai estudar ações para melhorar a preparação dos pretendentes ao casamento civil. Entre os resultados esperados está a produção de material informativo e acessível que deverá ser fornecido pelos cartórios aos noivos. E para finalizar, na última semana, o CNJ iniciou a distribuição de equipamentos biométricos para identificação de pessoas privadas de liberdade em todo o país. O objetivo é assegurar a emissão de documentação civil e dar mais confiabilidade aos dados e informações. O Distrito Federal foi a primeira unidade a receber os kits, em estratégia que será expandida a outros estados a partir de julho. Confira mais detalhes dessa importante ação nas redes do Conselho. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. O nosso sistema de saúde aqui deixa muito a desejar. E temos aqui um pronto-socorro, onde as pessoas vão acidentadas, ou qualquer causa de emergência ou urgência, né, para receber o tratamento. E as dificuldades lá são imensas. E o Ministério Público entrou com uma ação civil pública em favor dos pacientes, buscando melhorias na unidade, da unidade de emergência, que é exatamente o hospital de emergência, e eu resolvi fazer uma vistoria in loco, né?
uma inspeção para verificar as condições do hospital, do pronto-socorro, e lá eu verifiquei, eu já sabia disso, mas aí constatei pessoalmente a situação difícil, terrível, de muitos pacientes deitados nos corredores ali do hospital. Quando eles tomaram conhecimento que eu era juíza da saúde pública de Macapá, mas foram muitos que chegaram até mim para me perguntar se eu poderia ajudá-los, o que eu poderia fazer. Aí eu falava por ele mesmo, outro falava pelo filho, pelo pai, que estava tantos dias lá, alguns com fraturas abertas, pedindo que fossem socorridos. E eu realmente fiquei muito triste com aquilo. Fiquei chateada, fiquei triste, angustiada e fiquei a pensar o que eu poderia fazer. E aí eu fiz juntei vários atores, né? Secretário de saúde, hospitais, médicos, fornecedores de medicamentos, de aparelhos. Fiz uma reunião bem ampla com todos eles e consegui, naquela época, convencer os médicos a realizar muitas das cirurgias que não eram realizadas no hospital público, no pronto-socorro, no hospital particular, que tinha todas as condições, que oferecia todas as condições para que os pacientes pudessem ser operados lá. E isso realmente veio acontecer. Alguns pacientes foram transferidos, operados dos seus membros, né? Colocados vários aparelhos que tiveram que ser colocados. E foi uma coisa muito interessante e as pessoas se sentiram assim, também felizes com aquilo, e eu mais ainda de poder contribuir e colaborar com essa população aqui tão sofrida. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.